O Vasco entra em campo amanhã, pega o Volta Redonda pelas quartas do Campeonato Carioca e tenta deixar para trás o início ruim no Brasileirão. Certo? O Ricardo Lai, que já está em São Januário, conta tudo pra gente. Oi, Débora, um abraço para você, boa tarde a todos. É o clima de preocupação já nessa altura da temporada aqui em São Januário. Amanhã o jogo vale vaga para semifinal do Carioca, jogo único. Se der empate, a decisão é nos pênaltis, o jogo contra o Volta Redonda. É uma chance de aliviar a pressão também sobre o técnico Fernando Diniz. O treinador foi o principal alvo, da insatisfação do torcedor na derrota para o Bahia por 1-0, quarta-feira passada pelo Brasileirão, aqui em São Januário. E a expectativa amanhã também para saber como vai ser o comportamento do torcedor em relação ao Felipe Coutinho. Coutinho foi vaiado na hora da substituição na quarta-feira, lembrando que ele tem contrato até o fim de junho e o Vasco pretende estender esse vínculo para até o fim do ano, pelo menos. E amanhã pode pintar outra estreia, do Cuiabano. É bem possível que ele esteja relacionado para o jogo, ele está melhorando a parte física. Lembrando que na quarta-feira o Spinelli estreou pelo Vasco aqui em São Januário. Com você, Débora. Obrigada pelas informações, Lai. Boa tarde para você. O Vasco terá pela frente o Volta Redonda, com mais um jogo em São Januário e reforços na área. Estamos bastante tempo sem levantar essa taça aí. Se Deus quiser, vamos conseguir levantar essa caneca aí. Além de torcedor, como o caso deste italiano, que veio para o Rio e se apaixonou pelo Vasco. E acredita em classificação do time da Colina. A situação está perfeita, tudo maravilhoso, o Vasco também está jogando bem, o campeão do Carioca, então sou feliz, sou muito feliz. Eu acho que o Vasco vai ganhar, os títulos todos. E essas são as quartas de final. Segunda-feira, dia 16 de fevereiro, às 18 horas, o Fluminense recebe o Bangu no Maracanã. O domingo, no dia 15, 5h30 da tarde, estarei lá trabalhando nesse jogo. Botafogo e Flamengo no Newton Santos. O sábado é o Vasco que vai pegar o Volta Redonda em São Januário. Vai lá, ô Lucas. Não vou, Fernandinha. Não vou estar no Rio. Vai viajar. Quando fala assim, viaja. Não, quem escolheu esse horário aí é inimigo do futebol, né? É muito ruim o horário. Sábado de carnaval, 9h30 da noite, fica aqui o nosso protesto. Muito ruim. É importante falar, boa, Veneno. 9h30 da noite, inclusive o próprio jogo de hoje, também sexta-feira, 5 horas da tarde, para quem tá acompanhando a cidade do Rio de Janeiro, já tá um caos, uma loucura. Então, assim, Ferdi, mais uma vez, com todo o respeito do mundo, tá atrapalhando a própria competição. Domingo até um horário bom, 5h30, mas esse jogo, 9h30 da noite, de Vasco e Volta Redonda, em São Januário, a Ferdi acabou com tudo. Poderia colocar 4 da tarde. Podia, sábado. Mas talvez esse horário possa ter alguma questão de segurança, sabia? Eu não sei, eu não tenho essa explicação. Mas porque realmente acontecerem jogos, ainda mais um jogo desse calibre aqui, ó, pá, Botafogo e Flamengo, em pleno carnaval, porque, gente, a polícia precisa estar trabalhando aqui, precisa estar ativa, porque são jogos acontecendo. Acontecem brigas, acontecem um monte de coisa, né? Infelizmente, isso ainda existe. E também, mesmo que não existissem brigas, você precisa de uma polícia para controlar aquela situação toda ali. E aí você pegar um jogo, às vezes, não sei, às vezes esse jogo aí foi por uma questão de logística, de segurança, que se não foi realmente um tiro do pé. Poderia ser um jogo... Porque tem muitos bloquinhos acontecendo, né? E um jogo inclusive, o Botafogo e o Flamengo vai ser 50-50. Todos estão sendo. 50-50. 50-50. O jogo que teve com o Vasco, agora já foi, e no Newton Santos já foi 50-50. Só ontem, né, que não foi 50-50. Foi contra o Vasco, não. Foi contra o Fluminense. Foi no Newton? Foi o jogo contra o Fluminense agora. O jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Legal. Foi 50-50. É até engraçado, porque já tem um tempo que eu não via, né? Metade do estádio. Você vê só lá no setor sul, né? Costuma ser 90-10, né? 90-10, Aí você vê lá no setor sul só a torcida, e você vê a torcida da metade do estádio, como sempre foi, né? Inclusive, torcedor carioca, desfrute, porque isso é de dar inveja a muito time verdade. Por aí. Porque a gente tá vendo torcida única que, pra mim, é o fim do futebol. Isso. Agora vamos falar de Vasco da Gama, o gigante da colina, porque amanhã o Vasco é o primeiro dos grandes, né, a jogar nessas quartas de final do Campeonato Carioca, pega o Volta Redonda. Vinícius, vamos colocar o quê? Os próximos jogos? Perfeito, de olho neles, é isso aí. Volta Redonda que fez uma boa campanha nessa primeira fase, foi terceiro colocado, campeão da Série C também, em 2024, há 2 anos atrás. Infelizmente, ano passado acabou caindo de novo para a Série C.
Técnico é o Rodrigo Santana, que era auxiliar lá no Atlético Mineiro, e o destaque do time tem sido o Igor Catatal, tem feito muitos gols, joga lá no Raulino de Oliveira. Inclusive, é verdade, o Igor Catatal jogou no Vasco. Jogou no Vasco, pode ter lei do ex. Podemos ter a lei do ex em São Januário. Dá pra surpreender o Volta Redonda, surpreender o Vasco no sábado? Eu vou até... Amanhã? Se o Vasco sair pro Volta Redonda, o Diniz cai. Tu acha? Acho. Esse eu acho que pra mim cai. Eu também acho por quê? Porque acaba ficando insustentável todo o contexto. Exatamente. Se tivesse vindo com bons resultados, não estou falando jogando mal não, tá? Eu acho que o Vasco tem jogado muito bem. Jogando bem. Tem jogos que tem jogado muito bem. O contexto fica Só que insustentável. o contexto fica insustentável para o próprio Diniz. Como eu já falei aqui, que se o Diniz perceber isso, ele mesmo pede para ir embora. Porque o Diniz é um cara muito sensato e ele não vai querer prejudicar a instituição. Só que tem um momento em que se os resultados não vêm, tem que mudar. E quanto antes, eu sou um cara que voto por sempre preservar o trabalho. Sempre preservar o trabalho, procurando melhorar. Quando esse consegue entregar uma boa performance, que é o que o Vasco tem conseguido entregar. Só que tem que entender que quanto mais tempo demorar para trocar quando está indo muito mal, eu digo com relação a resultados, mais tempo vai demorar para absorver a nova ideia. Tem que tentar ter, é difícil, mas tem que tentar ter uma sensibilidade muito grande para tomar as decisões. Tanto o cara que comanda, que está na beira do campo, quanto o Pedrinho e o Felipe são os caras que tomam as decisões finais no clube. Porque o Vasco é muito grande. Jogar bem é importantíssimo, te deixa mais próximo da vitória. Só que tem que vencer. São os resultados que te colocam nos lugares mais altos da tabela. E quem vier assumir, se por acaso acontecer uma tragédia de o Vasco... Tragédia não, porque não posso desmerecer o Volta Redonda, que fez uma boa campanha, o Rodrigo Santana é bom treinador. Mas se por acaso acontecer um caso desse, o próximo que vier vai encontrar um cenário muito ruim, porque você tem um jogador ali de altíssimo nível, com uma história grande do futebol, que é o Felipe Coutinho, que vive um momento ruim. E aí, você vai botar, não vai botar, vai tirar, a torcida já vaiando do Felipe Coutinho. É uma situação bem complicada. As orientações. Não, e o Diniz está sendo muito contestado hoje pela falta de contundência dos caras dentro do campo. Eu concordo plenamente. Às vezes a mira tá muito no Diniz e tá deixando... E isso não vem descendo não, vem desde o ano passado. Desde o ano passado. Mais da reportagem vascaína e, claro, do time da Colina com ele. Quem é que tá com a gente? É o nosso Joel Silva. Fala, Torelli, um abraço para você e para toda a rapaziada ligada no Papo de Craque primeiro tempo. O Vasco deve ter algumas mudanças para enfrentar o Volta Redonda amanhã em São Januário pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Alguns jogadores apresentaram um desgaste físico depois da derrota para o Bahia por 1-0 e, portanto, podem ser poupados. São os casos de Lucas Piton, Thiago Mendes, Felipe Coutinho. Esses três atletas podem ficar como opção no banco de reservas. O Coutinho, principalmente, foi muito vaiado. O jogo novamente em São Januário, sob os olhares dos torcedores vascaínos. Sem estar bem fisicamente, a tendência é que não possa render tanto. E aí a pressão sobre ele aumentará bastante. O Andrés Gomes tem jogado todas as partidas. Também demonstrou um cansaço, principalmente na reta final do jogo contra o Bahia. No entanto, como ele é a metade do time, o Diniz provavelmente vai mantê-lo entre os titulares. Afinal de contas, esse jogo tem aí um caráter decisivo. Uma eliminação colocará o Diniz ainda mais em xeque. Com o torcedor já está, mas aí com a diretoria ele pode também começar a perder prestígio. Portanto, o Vasco deve ser escalado com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, porque o Cuesta também apresentou um probleminha físico, Robert Renan e Puma Rodrigues na lateral esquerda. Lembrando que o cuiabano deve ser relacionado para o jogo, mas vai ficar como opção no banco de reservas. No meio-campo, Barros, Tietê ou Thiago Mendes, Coutinho ou Rojas. Na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Beleza, Torelli? Mais ou menos. A gente tá preocupado. Mais ou menos. Tá preocupado com o Vasco enfrentando Volta Redonda. Eu não vou falar que tem que colocar o time com força máxima, porque não, esquece veio um absurdo Carioca. Nesse momento. Eu elogiei quando o Diniz colocou de cara o time titular, o Vasco corria atrás e tal, tentava mostrar serviço, venceu até o Maricá bem, que é o pior time foi o pior time da fase inicial do Carioca. Mas agora
agora colocar força máxima e agora ficar com medo de perder por Volta Redonda, é esquisito, hein, Farias? O Diniz contra o Botafogo, num jogo que não valia nada. Somente pela sequência de maus resultados, ele botou o time principal sem a menor necessidade naquele gramado pesado. E eu falei, essa vitória aí não vai adiantar de nada se ele não vencer o Bahia na quarta-feira. Perdeu pro Bahia, não adiantou de nada, a pressão tá aí. Agora, eu acho que para manter um mínimo de critério, ele tem que escalar o time principal no Carioca. Afinal de contas, ele está tratando o Carioca como uma prioridade. Detalhe, né? No próximo meio de semana, o Vasco não joga. O meio de semana da quarta-feira de cinzas, o Vasco vai ter para descansar. Coisa rara aí no nosso calendário tão apertado. Então tem que mandar a equipe principal, irmão. Não, mas se foram citados aí o Thiago Mendes, o Coutinho e o Piton como mais desgastados e possíveis poupados para esse jogo. Eu sou totalmente a favor de poupar agora. E olha que eu sou entusiasta do Carioca, mas assim, estamos falando de Vasco, primeira divisão, Volta Redonda, terceira divisão, bem. E vários titulares em campo já. Lembrando que o Vasco, quando poupou os jogadores, não conseguiu vencer Nova Iguaçu, Madureira, né? Poupou alguns jogadores. Isso é que assusta. O Vasco ele tá num momento sem confiança, então não seria uma grande surpresa pra mim se o Vasco terminasse eliminado. Acho que vai passar, mas não seria uma grande surpresa, seria só uma surpresa, não uma grande surpresa. Ô, gente, vocês não acham que, assim, é muito difícil falar do Vasco, na minha opinião, porque parece que todo ano os erros se repetem e aí passa do campo. Claro. Só que, cara, deixa eu te perguntar, não é mais inteligente da gestão do Vasco focar no Campeonato Brasileiro e conseguir uma vaga na Libertadores pra aumentar o fluxo de caixa? Parar de pensar em outras competições. Ah, mas é mata-mata, tem mais chance de chegar. Cara, foca no principal campeonato do nosso continente. O Campeonato Brasileiro paga bem. O Campeonato Brasileiro te coloca numa outra vitrine. Se você tiver uma sequência de trabalho bem posicionada e um trabalho recorrente, você consegue aumentar o seu fluxo de caixa. Vender o Ryan, vender... Pô, eu não lembro da última venda assim tão alta que o Vasco teve antes do Ryan. Vocês vão conseguir lembrar melhor do que eu. Nossa audiência também. Mas, cara, eu não sei por que o Vasco fica perdendo tempo e tem que assumir mas o Vasco é gigante. Beleza, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. O Vasco já vive essa situação há muito tempo. O século inteiro tá sendo assim. O Vasco é gigante, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 dia 2 de março. Eu não vi o Vasco ser esse gigante que ele tem por natureza no nome. É o gigante da colina, mas, cara, reestrutura o pensamento. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana. Pensa na Libertadores. Pensa em jogar bem as 38 rodadas do Brasileirão e para de ficar perdendo tempo com o planejamento de querer jogar 2, 3 competições e não ganhar nenhuma e acabar disputando de novo a Sul-Americana. Se é Vasco